Continuando, após a atualização de algumas bibliotecas, tá, como no caso do vídeo anterior, nós tínhamos aqui uma bucha de redução curta, né? A gente observa que ela já fica dentro da conexão. Tá? Então, por exemplo, selecionando o tubo, nós verificamos o diâmetro de 20, se trocar para 25, tá? Ele se adapta, então a gente não vai ter mais o elemento aqui dentro. Porém, aqui embaixo, tá? Como estamos utilizando uma conexão T-redução, ela não precisa colocar o adaptador aqui dentro, tá? A menos que você faça as modificações anteriores, né? Ou troque a família de T. Tá? Vamos aqui dar o comando WT. Vamos corrigir aqui a altura da caixa d'água. Tá? A gente vai dar uma pequena erguida nela. Então seleciona a caixa d'água, vem aqui em Offset. Então, por exemplo, ponto 25, no caso 25 centímetros. Tá? Fazer esse pequeno ajuste e ele já faz a alteração no projeto inteiro. Ok. Vamos incluir agora alguns registros, tá? Utilizando aqui a ferramenta. Nós podemos utilizar aqui alguns registros e válvulas da própria Tigre, né? Temos aqui registro de chuveiro, gaveta, tá? Ou também fazendo a pesquisa através desse campo. Você pode fazer a pesquisa dentro de uma biblioteca já instalada ou em Download Library, procurando pelo conteúdo na nuvem. Vai depender do conteúdo que você tiver salvo de famílias de registros ou válvulas no computador. Então vou fazer aqui a instalação de alguns modelos e a gente dá continuidade. Para lançar nossos registros, nós vamos aqui em System, nesse botãozinho aqui, ó, Pipe Accessory. Iremos localizar os modelos que carregamos no nosso projeto. Temos alguns modelos prontos. Tá? Primeiramente, eu vou lançar um, por exemplo, registro, procurar aqui, por exemplo, aqui o registro de gaveta ABNT, tá? Então, por exemplo, escolha aqui 3/4, tá? E vou lançar aqui em cima, tá? Como exemplo, tá? Só para ver a funcionalidade. No momento que a gente aproxima da tubulação, ele já faz a rotação automaticamente, tá? Mesmo que você aproxime do objeto, clique, ele vai acabar encaixando e lançando o elemento. Porém, se a tubulação tiver numa dimensão, né, ela pode estar numa dimensão totalmente diferente, tá? Ele não fará nenhum efeito, ou seja, o registro não vai mexer ou mudar a sua propriedade do diâmetro de acordo com a tubulação. Tá? Então, pelo fato de ele ser uma família carregável, ou seja, você tem que mudar os types por aqui. Qualquer valor que você alterar, ele vai aumentar sozinho e, dependendo da situação, pode ou não colocar as informações de redução. Tá? Como ele é um objeto criado respeitando as mesmas dimensões, ou seja, as mesmas características, por exemplo, uma tubulação da Tigre meia polegada, ela equivale a 20 milímetros. Tá? Da mesma forma que um registro 3/4, ele também vai se equivaler a 25 milímetros. Então, por exemplo, por isso que quando você seleciona a tubulação de 25, ela fica exatamente encaixadinha no registro. Embora, né, o tipo de uso não é para esse exemplo. Tá? Um outro elemento muito interessante, né, um outro registro, aproveitando, seria o registro de gaveta e pressão, tá? JET 30. Então ele já tem aqui com o adaptador, né? Seja ele para CPVC, PVC, né? No caso nas dimensões
Docal base, bruto, pressão, então ele já é bem completo. Por exemplo, buscar aqui um gaveta bruto, perdão, gaveta Docal base, no caso aqui PVC 25 milímetros, tá? Eu vou aproximar novamente, ó. Aproximou, ele já faz o encaixe, a gente já verifica que ele tem, né, alguns acessórios dentro dele, tá? Então, para certos casos, você pode utilizar esse registro, tá? Selecionar o objeto, para fazer a rotação pelo eixo, você vem aqui embaixo e vai realizando as rotações necessárias, ora aqui desse lado, ora do outro lado, tá? Vai depender da posição que você queira trabalhar, tá? Selecionou o objeto, quiser remover, no caso esse aqui, dá um delete, tá? Se quiser fazer a troca com qualquer outro objeto que esteja aqui do lado, selecionou o seu registro, tá? Procura aqui e ele faz a troca por um outro, tá? Se por acaso aparecer esse tipo de erro, significa que alguma característica relacionada a diâmetro ela não foi respeitada e o software acusou um erro, tá? Pode ser um erro de família ou até mesmo um erro relacionado à construção do objeto, qualquer outro elemento. Então, às vezes pode acontecer. Bem, eu não vou corrigir isso no momento, tá? Vou deixar com esse registro, né? Só para exemplo mesmo. E aqui embaixo a gente vai fazer a alocação de um registro já da Tigre. Não tem nenhuma dificuldade em lançar esses elementos. A dificuldade maior é criar o conteúdo mesmo de registro. Então vamos pegar aqui um registro de gaveta, no caso aqui PVC branco, 3/4. Vou aproximar aqui, ó. Selecione em qualquer lugar, tá? Às vezes ele não gira de acordo com a posição, né? Então, por exemplo, às vezes ele vem desse lado e você é obrigado a girar para o outro lado. Ok? Tá? A gente vai verificar aqui a representação unifilar. A representação unifilar às vezes é meio complicada, tá? Então a gente não vai falar a respeito disso no momento, por causa das informações de como funciona a família dentro do map. É uma questão de adaptação. Unifilar no map para conteúdo aqui do nosso mercado é muito complicado, tá? Tem algumas famílias que elas trabalham de uma forma que fica inviável usar esse recurso, tá? Então vamos continuar. Se você quiser agora aplicar uma altura para esse registro, seleciona o registro e aí aqui você vem no offset. Então, por exemplo, aqui 2.1. Ok? E para finalizar aqui embaixo, mesma coisa eu vou fazer para o chuveiro. Creio que o nosso caso aqui é 20 milímetros, né? E aí, vamos fazer a rotação necessária. E aqui no caso, vou colocar aqui 1.1, tomando cuidado para não ficar muito próximo. Se precisar descer essa tubulação, que era de 1 metro, fique à vontade. Digita o valor e todo o conjunto desce automaticamente. Se precisar incluir mais outro registro, fiquem à vontade, tá? Acabei colocando alguns modelos, tá? Não estou ligando muito para o tipo de instalação, tipo de uso, só para verificarem como funciona, tá?